Olá, Raio Vallecano contra Espanhol. Se a gente olhar só por cima, parece um jogo bem equilibrado da La Liga, não é? Mas o que será que os dados dizem de verdade? Com a análise da Smart Goal, a gente vai mergulhar nos números para descobrir a história por trás dessa partida antes mesmo de a bola rolar. Então vamos lá, estamos na 33ª rodada da La Liga. E o que temos aqui é um duelo de meio de tabela que, no papel, parece bem parelho. Só que, como a gente vai ver, os dados revelam uma história bem mais complexa. Quando a gente olha a tabela, a proximidade fica bem clara. O Espanhol aparece em 10º lugar, com 38 pontos. O Raio vem logo atrás, em 13º, com 35. São só 3 pontos de diferença, o que sugere um jogo muito disputado. Mas é exatamente aqui que a análise começa a ficar mais profunda. Para entender as tendências de verdade, não dá para ficar só na tabela. A gente precisa ir além. Vamos analisar o histórico dos confrontos diretos e, mais importante ainda, a fase atual de cada uma das equipes. E é aqui que os padrões começam a aparecer. Veja bem, no confronto direto, o Raio já leva uma vantagem considerável. E ok, os dois times vêm de uma fase ruim nos últimos jogos. Mas o fator que pode decidir tudo está aqui, olha, a performance em casa. O desempenho do Raio no seu estádio é regular, enquanto o do Espanhol, como visitante, é classificado como ruim. E esse é um dado fundamental. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente essa diferença, essa assimetria do confronto. A força que o Raio tem em casa contra a fragilidade que o Espanhol demonstra fora, segundo os dados. Esse é um dos fatores mais determinantes para o resultado do jogo. Certo, mas como essa diferença de desempenho se traduz em chances de gol? Agora, a nossa análise vai focar no potencial de ataque, usando a métrica de gols esperados, o famoso XG, que consegue medir a probabilidade real de um time marcar. Essa é a pergunta fundamental em qualquer partida de futebol, não é? E a análise de dados nos dá uma projeção muito clara sobre isso. E olha, os números são bem surpreendentes. O modelo da Smart Goal projeta um XG de 2,07 para o Raio Vallecano. É um número bastante expressivo, viu? Isso significa que, com base nas chances que o time costuma criar, a expectativa é que ele marque pelo menos 2 gols nessa partida. Agora vamos comparar com o Espanhol. A equipe tem um XG de apenas 1,00. É uma diferença drástica, que só reforça aquela dificuldade que o time parece enfrentar quando joga fora de casa. O ponto aqui é a clareza dessa conclusão. A gente não está falando de uma vantagem pequena. O modelo estatístico aponta que o Raio Vallecano tem mais do que o dobro da capacidade de gerar gols nesta partida específica. É um dado muito forte. E a análise vai ficando ainda mais detalhada. A gente sabe que futebol é um jogo de duas metades, e os dados mostram como a performance e as probabilidades podem mudar, e muito, depois do intervalo. E chegamos ao dado mais contundente de toda essa análise. O Raio não apenas mantém o favoritismo, como ele aumenta no segundo tempo, chegando a quase 67% de chance de vencer a segunda etapa. Já para o Espanhol, o cenário é desolador. A probabilidade de vencer o segundo tempo, segundo o modelo, é de 0. Uma queda de rendimento projetada que pode ser fatal. Pois bem, depois de cruzar todas essas variáveis, o histórico, a fase, o fator casa/fora, o XG e o desempenho por tempo de jogo, a gente chega na síntese, na conclusão que emerge de toda essa análise de dados. É importante dizer que todo esse raciocínio que a gente apresentou vem de um estudo muito profundo, que condensa dezenas de métricas para encontrar os padrões mais relevantes. Tudo para fornecer uma leitura de jogo objetiva e muito bem fundamentada. E aqui vem a pergunta final. Com toda essa base, o modelo estatístico consegue então projetar os placares com a maior probabilidade de acontecer. Os placares mais prováveis, de acordo no modelo, apontam para uma vitória do Raio. 2-0 e 2-1 são os resultados com a maior chance de ocorrer. Isso reforça tudo o que a gente viu até agora. O favoritismo do time da casa é nítido, embora um empate por 1-1 ainda apareça como uma possibilidade real. E essa é a essência do trabalho, transformar um volume enorme de dados complexos em uma interpretação clara do que pode acontecer em campo. No fim das contas, é isso, uma leitura de jogo baseada em dados. E é com essa pergunta que a gente encerra a análise. Os dados fornecem o cenário mais provável, as tendências mais fortes. Agora, resta observar se o futebol, que é sempre imprevisível, vai seguir a lógica dos números. Achou interessante este nível de análise? A boa notícia é que qualquer pessoa pode ter acesso a essa inteligência para decifrar uma partida de futebol.
Para ter acesso a essa inteligência de alto nível, é só seguir a SmartGo no Instagram, no @SmartGo4. Lá você encontra o link para a loja e também para o WhatsApp, caso queira solicitar um PDF personalizado. SmartGo, leitura de jogo baseada em dados.